uma universidade que, como tem sido até agora, orgulha o povo do Estado paulista de tê-la como sua universidade. Quando da possibilidade de constituição de uma nova universidade, uma terceira universidade do Estado de São Paulo, que reuniria os institutos isolados, vários docentes, servidores e estudantes já começaram a se mobilizar no sentido de reivindicar algumas possibilidades para a construção dessa universidade que viria a ser feita pelo governo do Estado. Nessa época, docentes de vários institutos isolados começaram a se reunir, então, a manifestar suas preocupações e a pensar num projeto para essa universidade, né? O grande precursor da Adunesp foi o professor Safiotti de Araraquara, da Química de Araraquara, que foi ele era uma liderança muito importante na época. Ele andou pelos institutos isolados todos que tinha na época e conseguiu aglutinar os docentes em torno da ideia de se constituir uma associação de docentes, porque na época ainda não podia ter sindicato, né? E acabou conseguindo que houvesse uma adesão muito grande à ideia de constituição de uma associação de docentes, e essa associação foi constituída depois, graças às atividades do professor Safiotti e outros colegas que participaram desse processo. E em outubro de 1976, ou seja, um pouco depois da criação da Unesp, a Adunesp estava criada e estava já registrada, se não me engano, no primeiro cartório de notas de Araraquara. A importância da Associação de Docentes da Unesp, ela pode ser evidenciada através da sua atuação ao longo da história da Unesp, né? Os grandes momentos que essa universidade teve ao longo da sua história foram todos eles tiveram uma participação muito importante da Adunesp, né? Desde a luta pela resistência, né, à destruição, ao fechamento, melhor dizendo, de alguns cursos que das unidades dos campos, não, dos institutos isolados, né, foram fechados cerca de 14 cursos na época da criação da Unesp. Os remanejamentos que aconteceram, né, alguns docentes foram remanejados de uma cidade para outra. Foi um período muito difícil, e nesse período já a Unesp estava atuando no sentido de proteger os docentes e estabelecer um modelo de universidade que fosse democrática, que tivesse suas instâncias de poder democratizadas, o que na época era muito ruim, né? O primeiro conselho universitário da Unesp, ele tinha 34 pessoas, 34 conselheiros. Desses 34 tinha 4 docentes, 3 ou 4 docentes, um servidor técnico administrativo e, se não me engano, um estudante. As outras pessoas eram todas diretores dos institutos isolados, mais o reitor, né? Então, se tratava de um conselho universitário extremamente impermeável, ou muito pouco permeável, às reivindicações que aconteciam e às lutas e às reflexões que faziam naquele momento em relação ao projeto de universidade, né? Além disso, em outros momentos muito importantes da vida da Unesp, a Adunesp teve um papel muito importante, né? Eu recordo mais recentemente, isso não foi só na vida da Unesp, mas das 3 universidades públicas, a tentativa do governo Serra de intervenção nas 3 universidades públicas, né? A Unesp, junto com a USP, com a Unicamp e com o Centro Paula Souza, fizeram um grande movimento, uma greve muito grande, um movimento de rua muito grande, e com isso conseguimos fazer com que o governador recuasse, né, das suas iniciativas de primeiro dia de mandato de interferir
de intervir, melhor dizendo, nas 3 universidades públicas, né? Então isso esta foi uma luta da maior importância, porque foi uma luta pela preservação da autonomia universitária, né? A Adunesp tem contribuído não só na luta sindical propriamente dita, né, mas é um sindicato que pensa a universidade e que pensa a universidade no país, né, a universidade no mundo, a universidade das relações que ela tem com os lugares onde os nossos campi estão instalados, né. E pensa também a questão muito importante que tem nos ocupado muito ultimamente, que é o processo longo e desgastante de precarização do trabalho docente. E essa situação de precarização do trabalho docente é uma situação que envolve e coloca em risco toda a universidade, né? A graduação, a pós-graduação, a prestação de serviços e tudo mais, né? Nós temos em curso, por exemplo, um projeto de internacionalização que, a meu ver, tem sido implementado com uma série muito grande de equívocos e que tem produzido efeitos muito deletérios para a universidade, né? Ele vem no bojo de um conjunto de... Junto com ele vem um conjunto de políticas dentro da universidade que tem produzido grandes problemas, né? Por exemplo, a forma como está sendo feita a avaliação docente. A forma como está sendo feita a avaliação docente, ela tem sido bastante prejudicial aos trabalhos dentro da universidade. Por quê? Porque, entre outras coisas, ela privilegia certo tipo de trabalho na pós-graduação, produção de papers, etc., em detrimento da atividade na graduação. Então isso faz com que, mesmo sem que isso aconteça de maneira consciente, o trabalhador docente da universidade acaba privilegiando aquelas atividades que não o punirão na hora de você fazer a sua avaliação, né? E o que significa, nesse momento, um movimento no sentido da pós-graduação e um movimento no sentido de se desvalorizar a graduação. E isso é muito grave, porque uma universidade que não pode ter uma pós-graduação forte se ela não tem uma graduação igualmente forte e de qualidade, né? Então, a Adunesp também nessa questão tem lutado desde que apareceu essa possibilidade de avaliação, ou esse instrumento de avaliação que está sendo utilizado, né? Lembro que, há alguns anos atrás, foi feito uma reunião das grandes áreas, né? Onde foi, inclusive, propostas algumas diretrizes para eventualmente estabelecer a avaliação, como os docentes deveriam ser avaliados, né? E na maneira como isso está acontecendo cotidianamente na Unesp, todas as indicações que foram dadas pelos fóruns das grandes áreas foram absolutamente desconsideradas, né? Então foi feito um movimento, as pessoas foram lá com a melhor das intenções, produziram um trabalho da melhor qualidade e esse trabalho foi engavetado e não tem nenhuma relevância do ponto de vista do que está acontecendo cotidianamente na Unesp hoje, né? Então essa também é uma das questões que a Adunesp tem atuado nesse momento. O que a Adunesp espera é que a nossa organização, enquanto sindicato, se fortaleça mais ainda e que nós possamos contribuir de maneira mais efetiva do que contribuímos até agora para a construção de uma universidade mais democrática. Você veja, o nosso conselho universitário tem aproximadamente metade do conselho universitário é constituído de pessoas que não são eleitas como representantes especificamente para o conselho universitário. É o reitor, os pró-reitores, diretores que são membros natos, ou alguns delegados que são eleitos por um colégio eleitoral muito pequeno, representantes de pós-graduação, coisas assim, que têm
30, 40 eleitores, coisa desse tipo, né? Então, é necessário que a gente democratize as instâncias de poder da universidade. Então, essa é uma das lutas que já fazemos há muito tempo e pretendemos que ela se intensifique nesse ano, que é um ano bastante importante, porque é um ano eleitoral e é um ano em que essa discussão deve estar nas conversas dos pretendentes ao cargo de reitor, né, que devem assumir os seus compromissos em relação a essas questões, né. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança, né? É uma mensagem de luta e uma mensagem de que sem luta nós não vamos conseguir avançar, sem luta nós não vamos conseguir resistir a alguns avanços que a reitoria tem imposto, algumas políticas que a reitoria tem imposto à universidade e que têm sido deletérias para a universidade. Sem luta nós não vamos conseguir melhorar a nossa universidade, mas eu tenho certeza que a Adunesp está num momento de crescimento, num momento de consolidação da sua atuação junto aos docentes, que tem uma credibilidade cada vez maior, e eu tenho certeza que com isso nós vamos poder dar a nossa contribuição nesse sentido, para que a universidade melhore.